E em relação ao divórcio, doutora, o que é importante cuidar, então, no caso, quando há criança com deficiência? Quando a gente lida num divórcio com criança com deficiência, é muito importante se a gente conseguisse ter o diálogo entre os pais, né? Não é possível e muitas vezes, a gente sabe que muitas vezes a gente está aí lidando com divórcios litigiosos, mas a gente tem que trazer esse conhecimento ao judiciário. Se a gente está num processo litigioso, trazer o laudo médico explicando a condição dessa criança, porque muitas vezes o judiciário não sabe se a gente largar um laudo, criança autista. Mas quais as dificuldades? Um autista não é igual ao outro, uma criança com deficiência não é igual a outra, cada deficiência tem as suas particularidades. E tem níveis também de autismo também, classificações talvez? A gente chama de nível de suporte. Então tem crianças com nível de suporte 1, crianças com nível de suporte 3. Não necessariamente é o autista, o nível de suporte 1 é o autista mais leve, tá? Ele vai ter outras demandas do que o autista nível 3 de suporte. Mas a gente tem muitos autistas não verbais, né? Então, aquela questão assim, como que essa criança vai ficar num regime de convívio? Quais são as pessoas de confiança do pai e da mãe para essa criança ficar quando o pai e a mãe não estão? Quem é a rede de apoio do pai e da mãe? As questões todas, elas precisam ser ajustadas num divórcio. Imagina uma criança não verbal ficar com alguém que ela não conhece, que não é da rede de confiança da mãe, o pai apenas conhece. Claro que a gente tem que, né, ter em consideração que após um divórcio são duas famílias. Então o pai cria uma nova família, a mãe cria uma nova família, a criança vai conviver com ambos. É o direito da criança, né, não só dos pais. Mas também temos que analisar essa questão. A criança tem que se sentir segura, principalmente a criança autista. Ela tem uma rigidez cognitiva, ela precisa ter essa previsibilidade, essa segurança. Então, a criança com deficiência, né, e vamos abranger também outras deficiências, ela precisa ter esse olhar mais apurado para a saúde, tanto física quanto emocional e psicológica dessa criança. Eu considero, doutora, que no caso, como a gente falou sobre a importância, né, no divórcio, além dos pais conversarem, também ter essa questão de eleger, de preferência, uma pessoa única para que fique com essa criança quando o pai está ausente ou a mãe está ausente. Eu sou mãe, o meu filho, o João Pedro, que tem 5 anos, ele é autista, ele é diagnosticado com nível 1, e ele é uma criança dócil que se dá com todo mundo, mas conversando com outros pais a gente observa que não são todas as crianças que são assim. E realmente, como que tu vai entregar o teu filho para uma pessoa que ele nunca viu na vida, ou viu pouquíssimas vezes, né? Exato. Então isso é um cuidado muito importante que a gente como pais precisa ter. Doutora, e há como ajustar essas questões com os pais? Tem sim, João. A gente faz, geralmente eu indico para os meus clientes fazerem um plano parental, tá? Ali você vai ajustar tudo minuciosamente. Eu digo assim, o que está combinado não sai caro, né, gente? Se tu colocar ali, eu já tive problemas, tá, na prática, de colocar visitações que começavam, né, o convívio começavam no Natal. Natal com o pai, Ano Novo com a mãe. E na prática chegar à situação de que dia começa o Natal? É no dia 24 ou é no dia 25? Então, assim, se tu puder ajustar, Natal é dia 24, começa às 10 horas da noite, passa a noite com o pai, o dia. Todas essas questões são ajustadas. E com a criança com deficiência, você consegue ter isso, uma previsibilidade melhor, né, maior ali num plano parental, porque você pode ajustar até as questões de vai viajar com esta criança, vai viajar para um lugar que seja adaptado a receber essa criança. Você vai comunicar à mãe com quanto tempo para que essa criança tenha previsibilidade de que ela vai viajar, de que ela vai pegar um avião, de que ela vai conhecer outras pessoas. Tudo isso a gente pode ajustar num plano parental, horários, né, até a questão alimentar. Se essa criança tem alergia alimentar, tu pode ajustar num plano parental quais são os alimentos que essa criança pode consumir, quais os alimentos que ela não pode consumir. Esse plano parental, ele é somente para as crianças que têm alguma deficiência ou é para todos? Para todos. E eu vou dizer que ele é fundamental. Por quê?
evita discussões que criam atritos, né, num casal divorciado, que poderia ser facilmente ajustada se tivesse no papel. Então, esse plano parental, ele evita geralmente essa discussão. Às vezes, as pessoas divorciam e estão num bom momento e resolvem deixar tudo ali em aberto. Isso a gente vê depois, isso a gente ajusta depois, isso a gente vai vendo no dia a dia. Só que acontece o seguinte, as pessoas vão criando sua vida. E, às vezes, uma coisinha que não era nada, um horário que um não cede, começa a se tornar uma discussão, começa a se tornar a ponta, né, de um problema aí. Então, tudo que tiver no papel, tudo que puder ser ajustado, mesmo que na prática depois vocês verifiquem, mas vamos mudar um pouquinho aqui, hoje vamos flexibilizar, mas não está dando certo, voltamos para o que foi aqui ajustado e seguimos daqui. Tenta fazer essa flexibilidade, se não der certo... Exato, pelo menos tu tá ali, tu, né, se precaveu das adversidades.